Série atual, Paradoxos. Última mensagem da série. Hoje nos despedimos da série Paradoxos. Foram 4 mensagens na série Paradoxos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia comigo ou pode abrir o seu aplicativo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 42 ao 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus mal havia terminado de explicar que morreria em Jerusalém, quando Tiago e João, estamos no contexto do nosso texto, Jesus mal havia terminado de explicar que morreria em Jerusalém, quando Tiago e João se aproximaram dele com um pedido equivocado e ambicioso. Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Esse é o contexto do nosso paradoxo de hoje. Devemos notar que o pedido de Tiago e João, que parece mais uma exigência do que um pedido, não é uma surpresa, porque eles viram a transfiguração de Jesus. Eles viram Jesus transfigurado. Eles estavam cheios de si. Eles pensavam que Jerusalém seria o clímax do ministério de Jesus. Que em Jerusalém, Jesus seria entronizado como rei, seria coroado como rei. Então eles esperam que quando isso acontecer, eles sejam vistos como merecedores de partilhar da glória do Senhor. Um queria estar à direita e o outro à esquerda, em lugares de honra. Por isso que eu disse que é um pedido equivocado e um pedido ambicioso, egoísta. Veja, enquanto Jesus se preparava para a rejeição, enquanto Jesus se preparava para a humilhação, o sofrimento, a tortura e a morte em Jerusalém, os seguidores mais próximos de Jesus disputavam posições de poder
em seu reino. Eles disputavam posições de poder no reino de Deus. Jesus não os repreendeu diretamente, mas explicou que eles não sabiam o que estavam pedindo. Jesus disse assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Jesus está claramente se referindo à sua paixão. Jesus está claramente se referindo à sua rejeição, humilhação, sofrimento, tortura e morte. Por isso que Jesus diz: podem vocês beber do cálice que eu estou bebendo? Podem vocês serem batizados no batismo que eu estou sendo batizado? É interessante porque no contexto, Tiago e João respondem que são capazes. Eles dizem assim: podemos? Podemos, responderam eles, porque eles não compreendiam o reino de Deus. Eles não compreendiam que o reino de Deus não era um reino político. Eles queriam estar sentados, um à direita, outro à esquerda, em lugares de honra, quando Jesus fosse entronizado como rei em Jerusalém. Porque eles não compreendiam o reino de Deus. E eles dizem: podemos. Então Jesus diz: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Jesus concorda em parte, porque os discípulos de Jesus, a sua vocação também envolve perseguição. Essa é a vocação dos discípulos e das discípulas de Jesus. Em alguma medida, nós experimentaremos perseguição e alguns o martírio. Mas Tiago e João, que se achavam capazes, eles ainda não sabiam que no jardim, ao primeiro sinal, eles fugiriam e abandonariam o Senhor Jesus. Eles não eram capazes. Eles não podiam. Jesus então continua: mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Gente, incrível o que Jesus diz aqui. Jesus está tentando dizer a Tiago e a João que se houver um clímax para o Messias, o clímax seria a cruz. Se houver pessoas que compartilharão da sua glória, esses serão dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas aí, quando os outros discípulos escutam o pedido de Tiago e João, sabe o que é que o texto diz? Que eles ficam indignados. Agora eu quero perguntar para vocês: por que vocês acham que os demais discípulos ficaram indignados com Tiago e João? Os 10 ficaram indignados com os 2, porque não pensaram nisso primeiro. Eles ficaram indignados porque não chegaram em Jesus primeiro, porque não pensaram nisso primeiro. Eles também desejavam ocupar lugares de honra. Os discípulos ainda não estavam entendendo a mensagem de Jesus. Eles ainda esperavam que o reinado do Messias fosse político, que Jesus traria o reino de Deus com toda a sua glória,
para que eles não apenas pudessem participar, mas também para que eles pudessem ocupar as melhores posições nesse reino. Então, chegamos ao nosso texto. Jesus aproveita a ocasião para reunir os 12 para ensinar uma lição poderosa sobre serviço, em ser grande no reino de Deus. É uma lição difícil de aprender e não parece fazer sentido. Jesus começa com um conceito secular de grandeza. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre. Essa é a perspectiva de grandeza secular. É a perspectiva de grandeza do mundo. No mundo, as pessoas são movidas pela autopromoção, pela ambição, pelo egoísmo, pelo desejo de poder e de domínio. No mundo, quanto mais importante você é, mais você será servido. Essa é a perspectiva secular de grandeza, de ser grande. As pessoas são movidas por autopromoção, ambição, egoísmo, desejo de poder e domínio. Quanto mais importante você for, mais você terá servos, mais você será servido, mais você terá bajuladores. Mas Jesus nos ensina que a perspectiva dos discípulos sobre grandeza deveria ser oposta. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. É um paradoxo. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Parecido com o mundo? Bem diferente. Está em oposição ao mundo. No mundo de Jesus, quanto mais importante você é, mais pessoas você tem que servir. Quanto mais importante você é, mais pessoas você tem que servir. Você quer ser grande? Eu vou trocar essa palavra. Você quer fazer algo grande para Deus? Você quer agradar e honrar o Senhor com a sua vida? Então torne-se um servo. Então torne-se um escravo. Quanto mais importante você for, mais pessoas você deve servir. Jesus inverte a lógica. Jesus inverte todas as ideias de grandeza, virando a filosofia do mundo ao avesso, de cabeça para baixo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Você quer fazer algo grande para Deus? Torne-se servo. Você quer honrar e agradar o Senhor? Torne-se escravo. Sirva a Deus e sirva as pessoas ao seu redor. Não será assim entre vocês. Jesus ensina através de sua interação com Tiago e João que os valores do mundo
são virados de cabeça para baixo no reino de Deus. A morte, preste atenção, meus queridos irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus mudam a maneira como nós pensamos. A morte e ressurreição de Jesus muda a maneira como nós vemos as coisas. Na igreja, qual é então a forma de liderança que deve ser praticada na igreja? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Definitivamente nós não gostamos desse texto. Definitivamente nós não gostamos dessa passagem bíblica. Porque nós preferimos o caminho secular, a perspectiva de grandeza mundana. Porque lá no nosso coração, lá no fundo, nós preferimos ser servidos ao invés de servir. Nós preferimos a glória, nós preferimos tronos ao invés da cruz. Nós preferimos a fama, a popularidade do que o anonimato. Então há algo nessa passagem que mexe com a gente. Há algo nessa passagem que nós não gostamos. Porque Jesus vira a mesa. Nós preferimos ser servidos ao invés de servir. Nós preferimos a glória do que a cruz. Nós preferimos fama e popularidade. E olhe que hoje as pessoas fazem tudo por uma grama de fama. Sem conteúdo. É a fama pela fama. É a popularidade pela popularidade. É o sucesso pelo sucesso, desprovido de conteúdo, desprovido de caráter, desprovido de integridade. Há algo nesse texto que nós não gostamos, que mexe com o nosso ego, que nos fere de morte, porque a nossa tendência é querer tronos, é querer a glória, fama, popularidade. Nós queremos ser servidos. Mas Jesus não aceitará isso da sua igreja, do seu povo e dos seus discípulos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Jesus não aceitará isso. Ele disse que se nós queremos ser grandes ou fazer coisas grandes para o Senhor, devemos nos tornar pequenos. E eu quero dizer para você que todas as vezes que nós queremos ser grandes, nos apequenamos. Quando nós queremos humilhar as pessoas, quando nós queremos ser mais do que os outros, nós nos apequenamos, nos tornamos muito pequenos, para não dizer pobres e mesquinhos. Se quisermos liderar, devemos servir. Nós devemos acabar com todas as ilusões de grandeza, com todas as ilusões de sucesso. É interessante porque esse conceito revolucionário de grandeza tem a sua base na vocação do Filho do Homem. O que é que diz aí? Você leu já hoje comigo aqui, Marcos 10:45. Pois nem o Filho do Homem, qual é a base da grandeza no reino de Deus? É Jesus. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Nem o Filho do Homem veio para ser servido, minha gente, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Qual é o nosso paradigma de grandeza? Jesus. Qual é o nosso modelo de grandeza? Jesus. Pois nem mesmo ele veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os discípulos e discípulas de Jesus precisam acabar com as ilusões de grandeza. Não há nada de mal em ter sucesso, não há nada de mal em alcançar algum grau de popularidade, não. Mas se isso custar o seu testemunho, a sua fé, o seu discipulado, o seu seguimento, vá para longe, meu irmão. Porque não vale a pena. E quantas pessoas estão trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas? Quantas pessoas, para alcançar sucesso, têm negado a sua fé? Para alcançar alguma fama e popularidade, têm negociado seus valores. Eu não sei se vocês sentem isso, mas Jesus está corrigindo a visão dos discípulos. Jesus está corrigindo essa visão equivocada, egoísta e ambiciosa dos discípulos. Como assim eu quero estar uma à direita e outra à esquerda, em lugares de honra? Entendendo que o reino de Deus é um reino político, um reino terrestre, econômico, social. Jesus dá um poderoso corretivo às ilusões de grandeza dos discípulos. Enquanto eu preparava esse sermão, eu me deparei com uma citação que eu achei muito interessante. A reversão de todas as ideias humanas de grandeza e posição foi alcançada quando Jesus veio, não para ser servido, mas para servir. Devemos servir as pessoas, porque essa é a essência do Evangelho. Concordam? A essência do Evangelho é o serviço. Devemos servir a Deus e as pessoas, porque essa é a essência do Evangelho. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para dar a sua vida numa cruz sangrenta, como resgate. Você sabe o que significa a palavra resgate? Significa um pagamento. Um pagamento, geralmente em dinheiro, necessário para libertar alguém de uma punição ou de uma escravidão. Éramos escravos. Precisávamos de um resgate. Jesus deu a sua vida como resgate, como pagamento pelos meus pecados. Naquela cruz houve uma troca maravilhosa. Jesus assumiu a minha culpa no madeiro. Ele tomou sobre si os meus pecados. Ele pagou o preço da redenção, o preço pelo perdão dos nossos pecados. Mas ele não pagou, como diz Pedro, com ouro ou com prata. Ele pagou com o seu sangue precioso, vertido no madeiro, vertido no Calvário. Éramos escravos. Havia uma dívida, havia um escrito de dívida que era contra nós. Precisávamos de resgate. Precisávamos que alguém pagasse o preço por nós. Naquela cruz, diz o apóstolo Paulo, Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós, trazendo libertação, trazendo perdão e trazendo salvação para nós. Nós não devemos servir, e eu quero que você não esqueça disso. Não devemos servir para tentarmos ganhar o amor de Deus.
Porque nós já temos o amor de Deus. Tem muita gente servindo para tentar ganhar o amor e o favor de Deus, como uma espécie de barganha, como uma espécie de toma lá da cá. Não devemos servir por culpa, não devemos servir por obrigação, devemos servir por pura gratidão ao Senhor, porque Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é o meu combustível para o serviço? Gratidão. Qual é a minha motivação para o serviço? Gratidão. Por que que eu sirvo ao Senhor? Por amor, por gratidão ao Senhor. Não é por culpa. Sabe, não é por obrigação. É porque eu o amo e quero servi-lo todos os dias da minha vida como expressão da pura gratidão que eu sinto. Ele veio não para ser servido, mas para servir e se entregar no madeiro por mim. O nosso exemplo é Jesus. Se Ele serve, nós também devemos servir. Se Ele se entregou, nós também devemos nos entregar. Se Ele se rebaixa, nós também devemos nos rebaixar. Nós precisamos servir a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo, com os nossos recursos, não por obrigação, mas por amor. Não para ganhar o favor e o amor de Deus, porque este eu já recebi e é o combustível do meu serviço. Em última análise, nosso serviço existe para atrair as pessoas a Jesus. O nosso Senhor crucificado e ressuscitado, que se entregou como resgate por mim e por você. Em última análise, o nosso serviço deve apontar para Jesus. Tudo aquilo que eu faço, os meus dons, os meus talentos, a vida que eu vivo, os meus recursos, o meu tempo, precisam apontar para Jesus. De modo que quando as pessoas olham para mim, elas veem Jesus. Elas se perguntam, o que aconteceu na vida dessa pessoa? Sabe, como é que ela foi mudada, como é que ela foi transformada? Paulo diz que nós somos como cartas vivas. O que é que as pessoas estão lendo em mim? Elas estão lendo o que na minha vida? Elas estão lendo uma vida marcada pelo egocentrismo, marcada pela autopromoção, ou eles estão lendo em mim uma vida marcada pelo amor e pelo serviço? Qual é a nossa motivação? Qual é o nosso combustível para servir? Por que que nós estamos aqui hoje? É por obrigação? Você está aqui hoje por dever? Você está aqui hoje tentando alcançar desesperadamente o amor de Deus? Não! Você está aqui porque não pode ficar longe dos átrios do Senhor. Você está aqui porque você o ama. Você está aqui porque tem no seu coração o desejo de adorá-lo, de louvá-lo, de expressar a sua gratidão. Enquanto eu convido o Palavra Viva, eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo para visitar o lixão da sua alma, os lugares mais escondidos da sua alma. Peça ao Espírito de Deus para revelar a você qual tem sido a sua motivação. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Você não precisa tentar ganhar o amor de Deus, você já tem o amor de Deus. Ele te ama. A partir daí, esse é o ponto de partida. A partir daí, o seu desejo é servi-lo como expressão de gratidão. Se não vira legalismo, se não vira obrigação, se não vira dever, se não vira religiosidade. A gente precisa amar. Eu quero servir aos meus irmãos e ao Senhor e à igreja de Cristo por amor, por gratidão.